Boa tarde a todos. Como nós havíamos combinado, eu estou deixando esse vídeo hoje gravado para vocês. Ele vai falar um pouco sobre o que nós desenvolvemos nas duas primeiras aulas. Nós iniciamos com um trabalho sobre a origem das formações familiares, já num contexto da legislação, da doutrina e da jurisprudência brasileira. Então, nós traçamos uma comparação entre os institutos que nós conhecemos e são mais elaborados dentro da nossa estrutura, que podem ser considerados como posições do direito de família, pontos que são efetivamente vistos como relações jurídicas do direito de família, para o direito de família, e outras não. Ou seja, então nós entendemos que a primeira formação que poderia ser confundida com, até tendo em vista as mudanças dos costumes, que hoje são muito mais liberais, e em alguns momentos confundem o direito de família e também confundem os cidadãos, no sentido de que, olha, eles possam imaginar que essa relação pode ser jurídica quando não seja, ou o contrário, uma relação que não tenha conotação jurídica, mas poderá ser encarada assim pelo direito de família. Então nós iniciamos pelo namoro. Tá? Por que já iniciamos pelo namoro? Bom, iniciamos pelo namoro porque no namoro é uma formação mais envolvente, é uma formação que já pelo menos tem um mínimo de estrutura, já de rotina dentro da relação dos casais, sempre lembrando que essa relação dos casais ela pode se dar de qualquer sexo, pois desde 2010 o Supremo Tribunal Federal entendeu que os pares do mesmo sexo possam ter união estável, né? E somente a partir da união estável é que nós podemos entender que haja uma configuração familiar com efeitos para o direito de família. Então, antes disso, nós temos o namoro. O namoro é essa primeira configuração, mas que ainda não é considerada, não é, um mecanismo a ser analisado pelo direito de família como formador de uma estrutura familiar. Por quê? Porque no namoro, nós, embora possamos ter a publicidade da relação, ou seja, essa relação ser conhecida, não é, pelos familiares, amigos, os entes queridos, não é, os vizinhos do casal, embora essa relação do namoro ela possa ter continuidade, ou seja, ela pode ser um namoro que seja um namoro contínuo, que não tenha términos frequentes, embora esse namoro possa ter tempo já de duração. Existem namoros que têm 10, 15, 20 anos até, não é? Mas não é o tempo que vai configurar a realização, a formação de uma estrutura de namoro. O que é necessário para a configuração de uma estrutura de namoro é que ele fosse ser similar, não é? Ou seja, que já existisse efetivamente uma relação de união estável, não é? Que é muito parecidas, né? Salvo as pré-configurações que seriam um contrato, não é? Como se fosse de um casamento, ou seja, o namoro não pode ser, né? Não pode ter a mesma estrutura de um casamento ou de uma união estável. O casamento é fácil nós identificarmos porque o casal já fez um contrato. Uma união estável que tenha contrato também é fácil porque ela já tem o contrato, mas nós poderíamos ter, é muito comum ainda, e tecnicamente uma união estável não precisa ter contrato algum. Então por isso que ela pode se parecer com o namoro. Então vejamos, o namoro ele pode ter o ponto do casal ser conhecido pelos entes, ou seja, ele ter os entes queridos, ele ter a publicidade, ele pode ter a continuidade, ele pode ter o tempo, a durabilidade já da relação, mas para ele ainda falta um elemento extremamente importante. Que elemento importante é esse? Falta ainda para o namoro
o objetivo de constituição familiar. Ou seja, no namoro, as partes, embora possam ter muitos elementos de uma relação familiar, ela ainda não está completa. E ela ainda não está completa justamente porque falta este objetivo. O objetivo da constituição familiar, ou seja, os casais ainda nos seus íntimos, nos seus ânimos, ainda não preenchem toda aquela formação que poderia ter como já uma conceituação de união estável ou até de casamento, caso para isso partisse. Outrora, o namoro ele vinha antes do casamento, né? Ele vinha inclusive antes do noivado, e o noivado entra dentro das mesmas configurações do namoro. A diferença é que ele já tem uma promessa efetivamente antes, não é? do que o casamento. O noivado é promessa de casamento, mas ele ainda não é um casamento. Por isso que eu brinco às vezes com quem tem o namorido, quem é namorido, quem é noivorido, quem é namoro-esposa ou quem é noiva-esposa, ainda não é uma esposa, ainda não é um marido, ou seja, não tem essa configuração a mesma que existe para a união estável e que existe também para o casamento. Bom, pessoal, as pessoas perguntam, mas é necessário morar junto? Não é necessário morar junto. Mas se não houver coabitação, a prova em relação a essa relação ser efetivamente considerada como união estável ou como um casamento, ela é muito mais difícil. Então, todo casamento e toda união estável, na grande parte da maioria dos casais, elas têm por si, não é? Antecipadamente a convivência. Bom, mas caso não haja essa convivência, o que teremos? Bom, caso não haja essa convivência, para que seja provada a existência dessa união estável, ou seja, que esse casal tinha os 4 elementos: a publicidade, a durabilidade, a continuidade e o objetivo de constituição familiar. Como eu expliquei para vocês, nós vamos ter que buscar isso dentro de um projeto de estrutura financeira. O casal vai ter que ter um apoio financeiro um em relação ao outro, porque isso é comum em toda relação, toda união estável e todo casamento, mesmo quando o regime do casal é da separação de bens. Mas o próprio código fala que alguns bens serão sempre divisíveis. Os bens que, por exemplo, guarnecem a estrutura do habitat do casal, esses bens são divisíveis, enquanto existem outros que são indivisíveis, que são pessoais, como, por exemplo, alguns instrumentos de trabalho, as joias ganhas ou que já eram de um de outro, os bens que são aqueles que são os particulares, o soldo, o salário de cada um é um bem indivisível. Então, isso é muito importante quando vocês estiverem diante de um problema que possa gerar dúvida se existe ou não uma união estável. Caso não haja coabitação, o que eu indico que vocês possam observar é se há ou não uma divisão do projeto financeiro. Se existir uma divisão do projeto financeiro, nós poderemos aí ter fortes elementos para a existência de uma união estável. E aí nós não teremos um namoro. Aí nós não teremos apenas um noivado. Se tiver coabitação, né, é muito difícil que se prove ao contrário. Teremos sim casos de união estável. Mas se não tiver coabitação, nós vamos ter que buscar para o projeto financeiro, ou seja, há uma divisão de conta corrente, há divisão de despesas de aluguel, de pagamento de prestação de apartamento, há divisão, por exemplo, de luz, etc. Não? Então, há investimentos paralelos, compra, por exemplo, em conjunto de uma casa na praia, há compra em conjunto do carro. Não? Então, quando professor, e os filhos? Bom, os filhos não quer dizer, um casal pode ser namorado e ter filhos e continuar sendo namorado, ou seja, não decidiram casar nem ter união estável. Por isso que é necessário buscar dentro dessa configuração de existência de união estável ou não, a coabitação, em caso não exista a prova do projeto financeiro em conjunto. Espero ter satisfeito vocês. Muito obrigado. O vídeo vou deixar gravado agora lá na aula. Abraço, pessoal. Até mais.